Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que grande alegria ter aqui você conosco para a nossa meditação do Evangelho de hoje. Um Evangelho riquíssimo, uma lição de humildade que nosso Senhor nos dá. Que bênção, meus irmãos. Vamos hoje meditar juntos, então, sobre este Evangelho. Jesus, meus irmãos, conta esta parábola porque haviam pessoas ali que confiavam na sua própria justiça, ou seja, nas suas próprias ações, no eu, acreditavam em si mesmos somente. E aí, Jesus vai lá e os ensina com esta parábola, em que o fariseu sobe ao monte para orar e também o publicano. Nos ensinando assim, meus irmãos, do exemplo do fariseu, de que muitas vezes o fariseu, naquela época, é uma pessoa religiosa, uma pessoa culta, que, como diz aqui de fato, não era adúltero, tinha seu dízimo pago, fazia jejum, sacrifícios, tudo bem. Mas o erro está, meus irmãos, nesse seu orgulho e desprezo. E Jesus ensina para que nós não sejamos assim. Então, às vezes nós podemos pensar que o fato de estarmos nas coisas de Deus, o fato de sermos pessoas religiosas, pessoas da igreja, nos fazem melhor que os outros. E não é assim. Meus irmãos, inclusive o fato de pensarmos assim, que somos melhor que os outros, por sermos a igreja, já nos faz pessoas distantes de Deus, para começar. Deus não quer que pensamos assim, jamais. Deus não quer que desprezamos o pecador. Deus quer que olhemos para o pecador com misericórdia e humildade, porque assim Jesus também olhou para nós. Imagina se Jesus olhasse para nós, muitas vezes, da mesma maneira com que olhamos as pessoas, julgando elas. Ah, esse aí está perdido. Esse não tem salvação. Esse nunca vai na igreja. Bom, acho que cabe a nós não julgar, mas sim ajudá-la, então, se é o caso, Ajudá-la. Então, a primeira lição com relação ao fariseu que Jesus nos quer dar é isso. Não sermos soberbos, meus irmãos, na oração e no nosso agir com o próximo. Porque, veja, o fariseu fala: obrigado, Deus, porque eu não sou como esse cobrador aí. Então, às vezes, a gente também pensa assim: ai, que bom que eu não sou igual a esse aí. Como se a gente fosse melhor que ele. Mas então, e este publicano, esse cobrador de impostos, naquela época era um pecador público ser um cobrador de impostos, porque agia com injustiça para com o povo e se aproveitava da miséria do povo, enfim. E esse cobrador de impostos, meus irmãos, é uma lição de humildade para nós. Porque vejam, ele nem se atreve a chegar perto, nem se atreve a olhar para o céu também, mas bate no peito e diz: Deus, tem piedade de mim. Vejam, é um abandono total desse cobrador de impostos em Deus. O erro de um e o acerto de outro é o seguinte: o fariseu errou em confiar nas suas próprias obras, em se esconder nos seus próprios afazeres. O fariseu diz que jejua,
que reza, né? E por isso, então, ele é uma pessoa perfeita, porque ele faz. Porque ele faz e acontece. E, meus irmãos, nós não devemos confiar nas nossas próprias ações, nas nossas próprias boas obras. Nós somos justificados pela graça de Cristo, nos diz São Paulo. E por meio da graça de Cristo que Ele nos dá, aí sim a gente faz alguma coisa. Mas ainda assim não somos nós. É Jesus, é Deus quem faz as obras em nós. Então o erro do fariseu foi esse, confiar nas suas próprias obras e pensar que é Ele que faz tudo. E este exemplo de humildade do publicano, cobrador de impostos, foi reconhecer, Senhor, de mim só tem miséria, de mim só tem pecado. Tem piedade de mim, eu espero de Ti, Senhor, eu espero de Ti a misericórdia, eu espero de Ti o perdão. Então vejam que diferença, meus irmãos. Jesus, com esse exemplo, nos quer dizer que devemos nós esperar a justificação em Deus e não nas nossas obras. Porque se confiarmos só nas nossas obras, que soberbos que seremos. Seremos este fariseu, que no final não foi justificado. Ou seja, não foi aceito nesse sentido por Deus, né? Então, meus irmãos, esta é a lição que o Evangelho nos quer trazer. Sejamos humildes, humildes em nosso agir, humildes para com aqueles que talvez estão um pouco longe do caminho de Deus. Não nos achamos melhor que eles, porque não somos. Deus sabe dos nossos pecados. Quem somos nós para estar apontando o dedo para as pessoas? Nós devemos olhar para nós, ver os nossos pecados e fazer como este publicano. Bater no peito e dizer, Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, venha transformar o meu coração. De fato, o publicano ele era pecador, mas nesse sentido foi humilde. Devemos nós também, enquanto buscamos abandonar o pecado, reconhecer que somos pecadores e exercitando esta humildade. E quando chegarmos a um ponto que já estamos no caminho de Deus, continuar sendo humilde e reconhecendo pecadores, porque somos. É nós que às vezes criamos a imagem na nossa cabeça que somos melhores que alguém. Nós não devemos pensar assim, meus irmãos. Que neste dia possamos refletir sobre isso. Como está o meu relacionamento com as pessoas? Eu as julgo ou eu as ajudo? Eu condeno ou eu ajudo elas no caminho de Deus? Possamos, meus irmãos, ter a humildade deste pobre publicano, saber reconhecer os nossos pecados e buscar mudar de vida. Pois reconhecer é bonito e é necessário, como vimos. Mas agora precisamos também da nossa ação, junto da graça de Deus, não nossa ação sozinha, como acabamos de falar. Né? Nossa ação com a graça de Deus, que aí gera em nós a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.